E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar do que eu faço rotineiramente para não ficar preso em um tipo de bolha social, principalmente na internet, que é algo muito comum. Você usa a internet apenas para ver conteúdo que você gosta, que te agrade, na verdade, não é nem uma questão de você gostar, é algo que te agrade sobre coisas que você se interessa, que são ditas por pessoas que te agradam também, até pelo jeito de dizer muitas vezes. Isso acaba sendo pernicioso se chegar a um ponto onde degrada a tua capacidade de entender, de perceber, de se lembrar que há outras pessoas no mundo que têm ideias completamente diferentes das suas. Isso é muito preocupante, principalmente para quem é libertário, para quem é anarcocapitalista, porque, velho, a maioria das pessoas não é ANCAP. Então não é fácil ficar preso dentro de uma bolha. Talvez seja por isso que há uma quantidade muito menor de pessoas ANCAPs e pessoas libertárias que estejam presas dentro de uma bolha, porque é o seguinte, se tu é uma pessoa de esquerda, tu consome muito conteúdo de esquerda na internet, e tu sai da internet, tu vai viver a tua vida, tu vai encontrar muitas pessoas de esquerda. Se tu é uma pessoa de direita, um bolsominion, por exemplo, e tu consome muito conteúdo sobre o Bolsonaro, muito conteúdo sobre o Olavo de Carvalho, e tu sai da internet e vai viver a tua vida, tu vai encontrar várias outras pessoas assim. Mas o cara que é ANCAP não, porque como é uma ideia que ainda não é muito difundida, só há mais gente mesmo falando sobre isso na internet e não fora dela, então é um pouco mais complicado. Se o ANCAP fica preso dentro de uma bolha, ele simplesmente parou de viver e está consumindo apenas conteúdo na internet. Isso é muito preocupante. Então eu quero dizer aqui para vocês mais ou menos o que é que eu faço, que basicamente na internet eu consumo todo tipo de conteúdo que eu posso, de diversas pessoas diferentes, com diversos tipos de ideias diferentes, com ideologias diferentes, com capacidades de se expressar de formas completamente diferentes. E cara, como isso é bom. É um tipo de experimento que eu tô fazendo comigo mesmo já tem uns 6 meses. Eu consumo todo tipo de conteúdo. Quer dizer, quase todo tipo. Eu não posso exagerar também, porque, sei lá, Felipe Neto, por exemplo. Eu não vou consumir conteúdo dele, porque isso estaria abaixo do fundo do poço. Eu mesmo teria que me tornar o fundo do poço para consumir esse tipo de conteúdo. Até porque eu acho que é um conteúdo que ele faz e ele mesmo não gosta, tá ligado? Porque não é a questão de você fazer um conteúdo para crianças, é um conteúdo infantilizado que você percebe que ele não gosta de fazer isso, tá ligado? Mas enfim, não vou falar sobre isso agora. Inclusive, eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Porto um tempo atrás, mas como eu disse, vamos deixar isso pra lá. Então eu consumo conteúdo de todo tipo de pessoa na internet. Sabe? De pessoas de esquerda, de pessoas anarcoprimitivistas, de pessoas que são monarquistas, todo tipo de conteúdo. Sobre gameplay, conteúdo sobre mangá, sobre HQs, sobre cinema, sobre séries, sobre diversos filmes, diversos e diversos e diversos conteúdos. De verdade, vocês não têm noção. Se tu pegar a morosfera da direita até a morosfera da esquerda, tudo que tá aí no meio eu tô assistindo, velho. De verdade. Pra vocês terem uma ideia, como eu disse agora, tipo, assisto do Nando Moura aos podcasts do Cauê Moura, tá ligado? Que estão no canal Move Show, eu acho que esse é o nome. Porque, caramba, podcasts são algo excelente. Porque sempre são pessoas completamente diferentes, falando sobre suas ideias completamente de formas diferentes. E isso é muito legal, cara. Às vezes eu fico pensando que determinada pessoa, uma pessoa que não se interessa muito em adquirir conhecimento, é uma pessoa que tá no médio, tá ligado? É uma pessoa média. E aí, eu vejo essa pessoa falando sobre as ideias dela em um podcast, onde há uma liberdade para você pensar no seu tempo, tá ligado? Onde você não tem que estar se expressando a 1 milhão por hora, como é num vídeo de 10, 12 minutos. E eu penso, meu Deus do céu, essa pessoa é um gênio, ela é muito inteligente. E aí chega outra pessoa e faz a mesma coisa, só que sobre as ideias dela, né? Com as ideias individuais. E aí eu começo a escutar aquela pessoa e penso, meu Deus, essa pessoa também é um gênio. Só que isso começou a acontecer tão constantemente, principalmente no Flow Podcast, e aí eu percebi que, caramba, muita gente é muito inteligente, tá ligado? A maioria das pessoas, pelo menos o que eu acho, é que são pessoas que são muito inteligentes. Eu acho que a média, ela é muito mais alta do que eu achava que era antes, sabe? Então, isso é algo que me preocupava e hoje em dia não me preocupa mais. Porque eu consigo parar pra sentar e assistir a Ilha de Barbados, tá ligado? E os caras são completamente esquerdistas. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo parar pra assistir um vídeo de uma palestra do Olavo de Carvalho. Ou de uma aula do Olavo de Carvalho. Do Olavo de Carvalho. Consigo parar pra assistir uma palestra sobre Kant do Clóvis Barros Filho. Consigo parar pra assistir Democracia na Teia do Luiz Felipe Pondé. Sabe? Tudo isso é muito legal, velho. Você consumir conteúdo de pessoas completamente diferentes é muito legal. Tem dia que eu tô assistindo Ei Nerd, tem dia que eu tô assistindo Coisa de Nerd, tem dia que eu tô assistindo Cadê a Chave, que são pessoas
que são, na verdade, o Peter, ele é de direita. Já o Leon e a Nilce são muito mais progressistas. Eu não diria nem de esquerda, porque eles às vezes zoam a lacrosfera também, mas são pessoas progressistas, sabe? E aí, do nada, eu tô vendo uma palestra do Hope falando sobre o método epistemológico, o método praxeológico da ciência econômica austríaca. E no outro dia eu tô assistindo uma coisa completamente diferente, tipo, uns documentários sobre teorias da conspiração, tá ligado? Só porque eu gosto, só porque eu me divirto. Então, ver ideias completamente contrárias faz muito bem. Na verdade, eu me sinto muito, muito feliz quando eu tô consumindo conteúdo de alguém que é completamente diferente de mim, que tem ideias completamente diferentes das que eu tenho, e eu não me incomodo, sabe? Às vezes eu paro pra ver um vídeo do Henri Bugalho, por exemplo. E aí, muita gente poderia dizer, nossa, velho, você tá assistindo o vídeo desse cara, que absurdo. Velho, tu tá aprendendo como outra pessoa pensa, principalmente uma pessoa de esquerda. Como é que tu vai convencer uma pessoa de esquerda a se tornar um libertário se tu não entende como é que ela pensa? Se tu não entende que às vezes ela coloca a igualdade acima da propriedade privada só porque ela acha que aquilo é o melhor caminho. Então tu tem que aprender a lidar com essas pessoas. Embora você também tenha que saber separar quando uma pessoa está sendo um pouco ignorante sobre um assunto, como acontece diversas vezes, né? Você vê muita gente refutando o ANCAP, mas aí a pessoa fala sobre coisas que estão completamente desassociadas do anarcocapitalismo. As pessoas falam de corporativismo, sabe, como se isso fosse livre mercado. Então isso é chato. Você percebe que uma pessoa nessa questão, nesse ponto, tem um determinado grau de ignorância. É diferente quando uma pessoa sabe do que ela está falando, mas na verdade ela fala justamente o contrário do que ela sabe. Ela está sendo desonesta. Isso ocorre muito, 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 tá ligado? Eu vejo, por exemplo, no canal do Henri Bugalho, eu vejo muito esse tipo de desonestidade intelectual. Vejo isso também muito no canal do Nando Moura, principalmente quando o Nando Moura falava sobre o anarcocapitalismo. E ele tomou uma surra tão grande de vários libertários que o libertarianismo explodiu muito por causa dele na internet. E quando ele percebeu que realmente não havia mais argumentos, ele simplesmente disse: esse aqui é meu argumento final, mas ele não refutou nada. Era só a opinião dele, só o achismo dele. E aí ele ataca o Rothbard como se o Rothbard fosse o bastião, como se todo mundo tivesse protegido debaixo da égide do Rothbard, o que não é verdade. Muita gente nem leva em consideração a ética do Rothbard. Muita gente leva e muita gente não leva. Inclusive, eu acho que falar sobre as ideias de liberdade através do Rothbard é muito bom, mas ele não é a melhor pessoa, não tem as melhores ideias sobre a propriedade privada. O Hope tá aí para demonstrar isso. Inclusive, o Rothbard assumiu que o Hope tinha uma justificação muito mais racional, muito mais lógica para propriedade privada que o próprio Rothbard, porque o PNA acaba caindo na guilhotina de Hume. Mas esse também não é um assunto, eu não posso fugir muito, tá bom? Então, o que eu indico para vocês é que consumam conteúdo de pessoas extremamente diferentes. E sabe, muitas vezes, o que acontece no início desse período onde tu tenta consumir conteúdo de pessoas diferentes é que tu vai ter um choque de ideias muito grande e tu vai desgostar completamente daquela pessoa, sabe? A primeira impressão ou a impressão que a gente tem na internet da maioria das pessoas acaba se tornando algo negativo. Então, o que eu recomendo que você faça é o seguinte: pegue um conteúdo daquela pessoa falando não sobre algo extremamente radical, sobre as suas ideias mais profundas, mas só sobre algo que você gosta no seu dia a dia. Por exemplo, sei lá, eu gosto de quadrinhos, eu gosto do The Witcher, eu gosto de coisas assim, mais simples. Então, aquela pessoa pode ter um tipo de ideia que nessa questão é muito parecida com a sua. E aí você começa a se conectar com aquela pessoa, sabe? Você percebe que você tem coisas em comuns com essa pessoa, embora em outros aspectos vocês sejam completamente diferentes. Mas isso faz com que você se lembre que aquela pessoa também é uma pessoa, que ela também gosta de coisas do mesmo jeito que você, que ela tem ideias que ela acredita que são verdadeiras. A maioria das pessoas, eu acredito sim, que defende as determinadas ideias dela porque ela acha que aquelas coisas são melhores. Sabe, não adianta só tu simplesmente dizer que esse cara é um gado, que esse cara é um desonesto intelectual. Muita gente é sim, como eu disse anteriormente, eu já vi diversas atitudes vindo de canais grandes que são atitudes intelectualmente desonestas. Mas nem todo mundo é assim, cara. Eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas não é assim. Muita gente tem ideias que são contrárias às suas, mas elas acreditam que essas ideias são boas. Então dá pra convencer essas pessoas. Elas não estão completamente dentro da Matrix, se é que vocês conseguem entender a minha referência, sabe? Tem pessoas que realmente estão perdidas e não dá pra consumir o conteúdo delas. Como eu falei antes, eu sei lá, velho, o conteúdo do Felipe Neto. Isso aí é um conteúdo que não é nem pra... Eu nem faço parte do nicho desse conteúdo, tá ligado? Mas mesmo assim eu acho que é pras pessoas que fazem parte desse nicho, ainda continua sendo um conteúdo ruim. Tem outros conteúdos muito melhores. Mas veja, às vezes eu me pego pensando, sabe, sobre essa questão de ver conteúdos completamente diferentes. E aí, sei lá, cara, às vezes eu tô vendo o David Jones, às vezes eu tô vendo o Orochinho. E, cara, isso é muito bom, isso é muito saudável. Para pra ver um pouco de stand-up, tá ligado? É engraçado, você ri,
sabe? Tem muitos comediantes, muitos humoristas, que tem uma comédia muito mais lacradora, e às vezes eu começo a assistir o cara, e aí eu percebo que ele tem piadas boas no meio da lacração ali. E aí eu começo a assistir vários stand-ups do cara, e eu percebo que tem algumas que dá pra você consumir, tá ligado? Que são piadas boas ali. Embora alguns cheguem a um nível que não dá, tá ligado? Você tem que realmente repelir, porque senão você acaba pegando câncer. Então, é basicamente isso. Você tem que harmonizar a quantidade de radiação que essas pessoas emitem com a quantidade de conteúdo bom que eles transmitem também, porque tem muita gente que tem coisas para agregar. Você só tem que saber lapidar esse conteúdo, saber onde procurar, onde garimpar, melhor dizendo, porque realmente todo mundo tem alguma coisa para agregar, mesmo que seja só o fato de você entender como é que a pessoa pensa, sabe? Porque quando a gente para pensar sobre a esquerda, inclusive, eles são extremamente coletivistas. Então, os grupos deles tendem a pensar da mesma maneira sempre. Tu enxerga ali, sei lá, 5 pessoas de um determinado grupo da esquerda, e aí tu sabe que a primeira vai pensar muitas coisas do mesmo jeito da segunda, do mesmo jeito da terceira, do mesmo jeito da quarta. Então, se tu pelo menos conseguir entender como é que funciona um pouquinho daquele grupo ali, talvez tu entenda como é que funciona o grupo todo, como o resto. E aí, quando tu chega e diz para aquele grupo que sabe exatamente como todos pensam, aí eles vão começar a se exaltar e dizer: não, mas somos diferentes nisso, naquilo, nisso, naquilo. E eles próprios vão começar a exaltar a individualidade que eles possuem. Então, isso é muito importante. Não fiquem presos em bolhas. Isso é muito importante mesmo, principalmente para quem é um anarcocapitalista, para quem é um libertário. Quase que eu falava anarco-primitivista agora, não sei porquê, velho. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tem links na descrição, deem uma conferida. Valeu? Principalmente sobre livros. Fui.